A primeira desta lista aconteceu há quase 2.000 anos, e muitos historiadores acreditam que ela marcou o início do declínio de um dos maiores impérios da história, a peste antonina, a doença que abalou Roma. No ano de 165 d.C., soldados romanos retornavam de campanhas militares no Oriente. Eles voltavam carregando ouro, armas, vitórias, mas também traziam um inimigo invisível. Pouco tempo depois, cidades inteiras começaram a adoecer. Os primeiros sintomas pareciam comuns: febre alta, dor de garganta, fraqueza intensa. Mas então surgiam erupções espalhadas pela pele, feridas dolorosas, e milhares de pessoas começavam a morrer. Até hoje, os cientistas não têm certeza absoluta sobre qual doença causou a pandemia. Alguns acreditam que tenha sido a varíola, outros defendem que era o sarampo. Independentemente da origem, o impacto foi gigantesco. Estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas tenham perdido a vida. O próprio imperador Marco Aurélio provavelmente morreu durante a epidemia. O exército romano perdeu milhares de soldados. A produção agrícola caiu, as fronteiras ficaram vulneráveis, e um império que parecia invencível começou lentamente a enfraquecer. Foi uma das primeiras vezes em que uma doença mudou o equilíbrio político do mundo. Mas séculos depois, outra pandemia mostraria que a humanidade ainda estava completamente despreparada. E desta vez, o inimigo viajaria sobre trilhos. A gripe russa, a pandemia que chegou antes da ciência. Era o ano de 1889. As ferrovias ligavam países como nunca antes. Navios a vapor cruzavam oceanos em tempo recorde. O mundo estava mais conectado. E um novo vírus aproveitou exatamente isso. Tudo começou no Império Russo. Em poucas semanas, cidades inteiras registravam milhares de doentes. Poucos meses depois, praticamente toda a Europa havia sido alcançada. Logo vieram as Américas, a Ásia, o restante do planeta. Os sintomas lembravam uma gripe forte. Febre, tosse, dores intensas pelo corpo, cansaço extremo. Mas muitos pacientes desenvolviam complicações pulmonares graves. Naquela época, ninguém sabia sequer o que era um vírus. Os médicos tentavam combater uma ameaça que ainda não compreendiam. Calcula-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham morrido. E existe um detalhe fascinante. Pesquisas recentes sugerem que a chamada gripe russa talvez nem tenha sido causada por um vírus influenza. Alguns cientistas acreditam que ela possa ter sido provocada por um antigo coronavírus. Se essa hipótese estiver correta, significa que os coronavírus já provocavam grandes pandemias muito antes da humanidade descobrir sua existência. Mas a próxima pandemia desta lista aconteceu quando a medicina já era muito mais avançada. E mesmo assim conseguiu surpreender o planeta inteiro. A gripe asiática. A pandemia esquecida. Em 1957, um novo vírus influenza surgiu no leste da Ásia. No início, parecia apenas mais uma gripe sazonal. Mas bastaram algumas semanas para que começasse a cruzar fronteiras. Tudo contribuía para sua rápida disseminação. Milhões de pessoas adoeceram. Escolas fecharam. Hospitais ficaram lotados. Embora vacinas tenham sido desenvolvidas relativamente rápido, o vírus continuou se espalhando por diversos continentes. Estima-se que entre 1 e 2 milhões de pessoas tenham perdido a vida. Hoje, poucas pessoas sequer lembram dessa pandemia, mas ela mudou completamente a forma como governos passaram a monitorar novos surtos de influenza. Mostrou que o mundo moderno era muito menor do que imaginávamos e que um vírus poderia dar a volta ao planeta em questão de meses. Mas apenas 11 anos depois, outro influenza causaria exatamente a mesma coisa: a gripe de Hong Kong. A pandemia que mostrou a velocidade do mundo moderno era a Modern. Os voos internacionais se tornavam cada vez mais frequentes. As grandes cidades cresciam rapidamente. O comércio entre continentes nunca havia sido tão intenso. E bastou surgir uma nova variante do vírus influenza
para que o planeta inteiro voltasse a entrar em alerta. Tudo começou em Hong Kong. Em poucos dias, milhares de pessoas apresentavam febre alta, tosse intensa e dores pelo corpo. Logo, os primeiros aviões levaram o vírus para outros países. Depois vieram os navios, as ferrovias. Em questão de meses, praticamente todos os continentes registravam casos. O mais impressionante era a velocidade. Nunca antes uma pandemia havia se espalhado tão rapidamente em um mundo tão conectado. Embora muitas pessoas apresentassem sintomas leves, idosos e indivíduos com doenças respiratórias sofriam complicações graves. Estima-se que aproximadamente 1 milhão de pessoas tenham perdido a vida. A gripe de Hong Kong deixou um legado importante. Ela mostrou que os vírus influenza eram capazes de sofrer pequenas mudanças genéticas constantemente. Mudanças suficientes para enganar o sistema imunológico e provocar novas ondas de infecção. Foi um lembrete de que a luta contra esses vírus jamais estaria completamente vencida. Mas a próxima pandemia desta lista levou essa lição ainda mais longe, porque ela aconteceu em uma época em que a internet já existia. E bilhões de pessoas acompanharam sua evolução praticamente em tempo real. A pandemia de influenza H1N1. O vírus que colocou o século XXI em alerta. No início de 2009, autoridades de saúde começaram a investigar um grupo incomum de casos respiratórios no México. A princípio parecia apenas mais uma gripe, mas rapidamente ficou claro que havia algo diferente. O vírus possuía uma combinação genética nunca observada anteriormente. Em poucos dias surgiram casos nos Estados Unidos, depois na Europa, na Ásia, na América do Sul. Em poucas semanas, o mundo inteiro acompanhava diariamente o avanço da doença. A Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente uma pandemia. Milhões de pessoas foram infectadas. Governos iniciaram campanhas de vacinação em massa. Hospitais reforçaram equipes. A população passou a utilizar máscaras em aeroportos e locais públicos. Embora a maioria dos casos apresentasse evolução leve, centenas de milhares de pessoas morreram durante o primeiro ano de circulação do vírus. Mas existe uma última pandemia nesta lista que talvez seja a mais misteriosa de todas. Porque até hoje os cientistas discutem qual organismo realmente foi o responsável por ela. A peste de Atenas. A epidemia que mudou o destino da democracia. Era o ano de 430 a.C. Atenas estava em guerra contra Esparta durante o conflito que ficou conhecido como Guerra do Peloponeso. Milhares de pessoas buscavam proteção dentro das muralhas da cidade. O problema era que aquela enorme concentração de pessoas criou o ambiente perfeito para a disseminação de uma doença desconhecida. Tudo começava de forma repentina: febre muito alta, olhos avermelhados, dor intensa na garganta, vômitos, fraqueza extrema. Depois surgiam lesões na pele, sede incontrolável e um enorme número de mortes. O próprio líder ateniense Péricles morreu durante a epidemia, sem liderança, sem soldados suficientes e com grande parte da população enfraquecida. Atenas perdeu força justamente no momento mais crítico da guerra. Até hoje, ninguém sabe exatamente qual doença provocou a epidemia. Alguns pesquisadores sugerem febre tifoide, outros defendem varíola, ou até uma doença completamente diferente das conhecidas atualmente. O mistério permanece e talvez nunca seja resolvido. E quando observamos todas essas pandemias juntas, percebemos algo impressionante. Elas aconteceram em épocas completamente diferentes. Foram provocadas por organismos diferentes. Surgiram em continentes diferentes. Mas todas seguiram exatamente o mesmo padrão. Se você gostou desse mergulho pelas pandemias que mudaram a história da humanidade, deixe seu like e inscreva-se no canal. E me conte nos comentários, qual dessas pandemias mais surpreendeu você?